ambos soubessem que tinha acontecido. Não me digas o que estou a ver. A voz de João era baixa, plana, não elevada, mas cada palavra carregava o peso de 22 anos de poder absoluto. Pedro assentiu uma vez, virou-se e saiu. A porta fechou-se suavemente. João ficou a olhar para a porta fechada, depois olhou para o telefone, virado para baixo na secretária. O ecrã ainda mostrava a transmissão das câmaras de segurança do 12º andar. Eu empurrava o meu carrinho em direção ao elevador de serviço, de costas para a câmara, o meu passo rápido e determinado. O passo de alguém a sair de um lugar onde não queria estar. Ele sabia que Pedro tinha a razão. Estava distraído. O Projeto Ribeira, um negócio de 30 milhões de euros, fecharia em 10 dias. Pedro Diniz estava a perder, mas não derrotado, e um inimigo encurralado era sempre o mais perigoso. A mão trêmula de Gonçalo na reunião era o sinal de alguém a pesar opções. Tudo isso exigia foco absoluto, o tipo de foco que João tinha mantido por 22 anos sem vacilar. Até que uma mulher que limpava andares decidiu não olhar mais para ele, e a ausência do meu olhar no 13º andar às 23 ocupava mais espaço na sua mente do que qualquer negócio ou inimigo. João voltou a virar o telefone para baixo. Desta vez, não o voltou a virar. Eu não podia evitar o 13º andar para sempre, sabia disso. O horário de limpeza rodava, e por mais que eu mudasse os horários, rearranjasse as rotas e fizesse tudo o que podia para ficar longe do andar privado de João, enquanto ele ainda estivesse lá, um horário era sempre um horário. Era quinta-feira à noite, 2 semanas depois do incidente com o Tiago. A supervisora do turno da noite enviou uma mensagem de grupo. O 13º andar precisava de limpeza urgente devido a uma reunião marcada para amanhã e eu era a única com um cartão-chave ativo para o andar privado naquela noite. Porque a colega designada tinha ligado a dizer que estava doente. Olhei para a mensagem no meu telefone na sala de pessoal, fechei os olhos por 3 segundos, depois abri-os, empurrei o carrinho de limpeza para o elevador de serviço e carreguei no botão para o 13º andar. Eram 23h40. As portas do elevador abriram-se. O corredor do 13º andar estava escuro, iluminado apenas pelas luzes baixas do rodapé e pelo brilho verde dos sinais de saída em ambas as extremidades, exatamente como em todas as outras noites. Mas a luz escorria por debaixo da porta do escritório de João na outra ponta do corredor. Ele ainda estava lá. Mordi o lábio. Eu podia voltar a descer, dizer à supervisora que o andar não estava vazio, esperar mais 1 hora, mas estava cansada. O Hugo tinha um evento de leitura na escola de manhã e eu tinha prometido ir. Se não terminasse antes da 1 da manhã, dormiria 3 horas e conduziria meio acordada até a escola do meu filho. Empurrei o carrinho para o corredor e comecei pela outra ponta, a uns 40 metros do escritório de João. Esfregar, aspirar, esvaziar o lixo sala por sala, aproximando-me constantemente do fim do corredor. Eu estava a limpar o vidro na grande sala de conferências, a uns 15 metros da porta de João, quando a porta do seu escritório se abriu. Não houve passos a aproximarem-se. João simplesmente apareceu na entrada, a sua estrutura alta delineada contra a luz quente atrás dele, e ficou ali a observar-me. Eu parei de limpar. Encaramo-nos no corredor do 13º andar, a 15 metros de distância. As luzes verdes de saída banhavam tudo num tom frio e irreal, como se estivéssemos debaixo de água, em vez de dentro de um edifício de escritórios. Silêncio. Não um silêncio confortável, não um silêncio tenso. O silêncio de 2 pessoas que sabiam demasiado uma sobre a outra e ainda não tinham encontrado uma linguagem partilhada para o que sabiam. Fui a primeira a falar. A minha voz estava calma, controlada, mas por baixo desse controlo estavam 2 semanas de contenção. 2 semanas a evitá-lo. 2 semanas a dizer a mim mesma que a distância era a escolha certa.
enquanto uma parte de mim sabia que a distância estava lá a tornar-se mais difícil de manter. O centro recebeu novos computadores portáteis na semana passada. 12 deles, novinhos em folha, ainda nas caixas, entregues por uma empresa de que nunca ouvi falar, com uma nota que dizia Programa de Apoio Comunitário. Parei, olhei diretamente para João. Não sou estúpida, Sr. Castelo. João não se moveu. Ele permaneceu na entrada, as mãos nos bolsos, o ombro ligeiramente encostado à moldura, postura relaxada, mas os seus olhos estavam longe de estar relaxados. Então para de fingir que não sabes. Deixei o pano cair no balde e virei-me completamente para ele. Esse é exatamente o problema. Eu sei. A minha voz não subiu nem tremeu, mas cada palavra carregava mais peso do que a anterior. Eu sei de onde vem esse dinheiro. Eu sei o que fazes por trás dos restaurantes, dos imóveis e das galas de caridade. E eu não consigo. Parei, engoli em seco. A minha mão apertou e abriu ao lado. Um velho reflexo. Não posso deixar os meus filhos aprenderem em computadores comprados com... Não terminei a frase. A última palavra ficou suspensa no corredor sem ser pronunciada, porque ambos a ouviram de qualquer forma. Dinheiro sujo. Dinheiro de sangue. O dinheiro de um império que o pai dele construíra sobre os ossos da mãe dele. O silêncio regressou. Mais longo desta vez, mais pesado. João olhou para mim e eu vi algo a mover-se por trás dos seus olhos, lento, como um iceberg a virar sob a superfície. A maior parte estava escondida, mas o suficiente exposto para mostrar o quão maciço era. Ele saiu da entrada e caminhou alguns passos pelo corredor, não mais perto de mim, apenas o suficiente para deixar a luz do seu escritório e ficar na mesma escuridão que eu ocupava. Então ele falou. A sua voz era diferente. Não fria como na noite em que a ouvi pela porta da sala de conferências. Não plana como quando ele disse que não vai acontecer de novo. Não perfeitamente controlada como em todas as outras vezes que o ouvi falar. Pela primeira vez, a voz de João Castelo era simplesmente a voz de um homem a contar uma verdade que nunca tinha contado a ninguém. A minha mãe limpava casas para viver. Começou ele. Os olhos não em mim, mas na escuridão entre os sinais de saída, como se estivesse a olhar para algo muito distante, muito tempo atrás. 6 dias por semana, casas de outras pessoas. Ela esfregava os seus chãos, lavava os seus pratos, passava a ferro as suas roupas. E cada tostão que poupava guardava para mim, para a escola, para uma vida que não se parecesse com a dela. Ele fez uma pausa, respirou fundo, quase inaudível. Mas eu, a 10 metros de distância no corredor silencioso, ouvi-o. E o meu pai pegou em cada tostão e queimou em coisas que não importavam. No império, no território, em garantir que todos em Lisboa soubessem o nome dele e o temessem. Silêncio. Ela nunca se queixou, nem uma vez. Ela apenas continuou a limpar, continuou a poupar, continuou a esperar que de alguma forma fosse suficiente. A sua voz não tremia, mas também não era fria. Vivia algures entre esses dois estados. Um lugar onde eu nunca tinha ouvido João entrar antes. Um terreno neutro, real, sem paredes, sem armas, apenas a verdade. Ela morreu quando eu tinha 14 anos. Ele disse-o, e cada palavra caiu no corredor como água num lago parado. Cada ondulação espalhando-se mais. Não porque alguém a tenha batido com demasiada força uma vez, mas porque alguém a batia todas as vezes. E ninguém nunca impediu. Eu permaneci imóvel, as minhas mãos descerradas. O meu corpo inteiro parou, a ouvir da maneira que só as pessoas que viveram o mesmo tipo de dor sabem ouvir, com ossos e músculos, não apenas com os ouvidos. Eu herdei o império dele, continuou João. A sua voz ainda naquele lugar frágil e honesto.
Eu construí sobre ele, tornei-me o que ele era. E disse a mim mesmo que era diferente porque sou mais inteligente, porque sou mais limpo, porque não uso os meus punhos. Ele soltou uma respiração curta que não era riso. O som de alguém que finalmente tinha visto uma verdade que evitara por demasiado tempo. Mas o dinheiro ainda é sujo, e tens razão em chamá-lo pelo que é. Um longo silêncio. A luz verde de saída piscou uma vez, depois estabilizou. Algures fora do edifício, uma sirene de ambulância guinchou e desapareceu. Não consigo tornar o dinheiro limpo, Ana. Ele disse o meu nome pela primeira vez sem senhora ou Silva. Apenas Ana e o meu nome na sua voz naquele corredor escuro, naquele momento, carregava um peso que ambos sentiram. Mas posso fazer com que ele faça algo que ela teria querido. Eu olhei para ele na luz verde. O rosto de João perdeu todas as camadas que eu conhecia. O chefe frio, o homem controlado, o destruidor por telefone. O que restava era alguém que eu reconheci. Não porque eu o tivesse conhecido antes, mas porque vi nos seus olhos o que via no espelho todas as manhãs. A cicatriz de uma criança que perdeu a pessoa que a devia ter protegido. Não senti pena dele. A pena era um luxo que eu não tinha e ele não precisava. Não o perdoei. O perdão exigia um pedido e ele não estava a pedir. Eu simplesmente compreendi. Compreendi da maneira que só duas pessoas que carregam o mesmo tipo de cicatriz conseguem, sem explicação, sem análise, apenas a olhar e a saber. Assenti uma vez, um único aceno de cabeça. Depois virei-me, agarrei a pega do carrinho de limpeza e empurrei-o pelo corredor. As rodas rolaram sobre o tapete com um som suave e constante, o som mais familiar neste edifício à noite. Caminhei em direção à outra extremidade, em direção à luz de saída mais brilhante, onde o elevador de serviço esperava. Não me virei, mas parei, e a minha voz ressoou pelo corredor do 3º andar. Nem alta, nem baixa. Apenas o suficiente para o homem parado a 10 metros de mim, na escuridão, ouvir cada palavra. Então faz com que importe. Depois empurrei o carrinho para o elevador de serviço. As portas de metal deslizaram e fecharam-se. E João Castelo ficou sozinho no corredor escuro, com o eco de 4 palavras que ninguém se atrevera a dizer-lhe. 4 palavras que não eram uma ordem, nem uma exigência, nem um perdão, mas uma oportunidade. A única oportunidade que Ana Silva lhe daria. E eu não a daria 2 vezes. No sábado seguinte à tarde, João levou o Tahoe até ao Centro Comunitário Boa Esperança pela 3ª vez. Na primeira vez, viera na escuridão, parado à janela como um observador. Na segunda vez, viera à luz do dia e dissera: "Mostra-me." Desta vez ele não estava a esgueirar-se nem a dar ordens. Simplesmente veio, estacionou, entrou, assentiu para mim na sala de aula e sentou-se numa cadeira de plástico no canto, como se fosse ali que se sentava todas as semanas. Pedro veio com ele, ficou na entrada com os braços cruzados e as costas contra a moldura, examinando a sala com os olhos de um homem que avaliava ameaças por instinto, mesmo enquanto estava entre crianças a pintar. Eu não disse nada quando vi João. Olhei para ele por um segundo. Ilegível. Depois voltei para a minha lição para os adolescentes. Não lhe disse para sair. Depois daquela noite no corredor do 3º andar, depois de 4 palavras, então faz com que importe. Algo entre nós tinha mudado. Não para a proximidade, mas a porta que eu tinha batido com força 2 semanas antes já não estava trancada. Estava apenas encostada. E João estava ali, Ney, a empurrar essa porta com a sua presença em vez de palavras. Ele sentou-se no canto por 20 minutos a observar. Da última vez tinha avaliado o lugar. Paredes úmidas, teto a pingar, computadores velhos. Desta vez, observou pessoas. A rapariga de cabelo encaracolado que ele vira pela primeira vez a guiar os mais novos,
Agora ajudava um rapaz mais pequeno a soletrar a palavra juntos. Um adolescente de um casaco com capuz demasiado grande, na ponta da mesa, escrevia algo no papel com concentração feroz, lábios apertados, testa franzida. A concentração de alguém que acabara de descobrir que conseguia fazer algo que outrora acreditava ser impossível. E no meio de tudo isso, eu movia-me de mesa em mesa, dobrando-me para encontrar cada criança ao nível dos olhos quando falava, pousando uma mão num ombro, gentilmente, chamando cada criança pelo nome. Então João viu o rapaz sentado no chão no canto mais distante da sala, onde duas paredes se encontravam, e criavam um pequeno e seguro recanto. Um rapaz de 6 anos com cabelo castanho suave e olhos grandes, pequeno para a idade, curvado sobre uma folha em branco com uma caixa de lápis de cera alinhada ao lado. Hugo, o rapaz cujo nome Tiago tinha proferido no escuro, o rapaz que eu tinha abraçado enquanto chorava às 2 da manhã, o rapaz que João tinha sacrificado 48 horas e inúmeros favores para proteger sem nunca o ter conhecido. João levantou-se da cadeira de plástico e caminhou em direção a Hugo. Senti-me fazer uma pausa no meu ensino por um instante, os meus olhos a segui-lo enquanto ele atravessava a pala, um instinto de mãe pronta para intervir, mas não o impedi. João parou em frente a Hugo, a cerca de 2 metros de distância. O rapaz levantou a cabeça. Grandes olhos fitaram o homem alto de casaco preto parado sobre ele. E o primeiro reflexo de Hugo foi encolher-se, puxar o papel para o peito e deslizar rapidamente em direção à mãe, a poucos passos. Escondeu-se atrás de mim, ambas as mãos agarrando as minhas calças, mostrando apenas metade do rosto enquanto observava João com um olho. Coloquei a mão na cabeça de Hugo, gentil, natural. Não disse, não tenhas medo, ou ele é um bom homem. Apenas fiquei ali, a palma da minha mão no cabelo do meu filho, deixando o rapaz decidir. João olhou para Hugo. Então fez algo que Pedro, parado à porta, nunca tinha visto em 15 anos ao lado do seu chefe. João sentou-se não numa cadeira, mas no chão, as pernas cruzadas, as costas ligeiramente curvadas, baixando-se ao nível dos olhos de uma criança de 6 anos. O chefe de Lisboa, o homem que ninguém ousava encontrar olho a olho numa sala de reuniões, agachou-se nos azulejos de espuma brilhantes e interligados de um centro comunitário em ruínas e olhou para o rapaz escondido atrás da mãe. Hugo espreitou João por cima da minha anca. A nova distância fê-lo sentir menos medo. Aquele homem já não era alto como um edifício. Ele estava ali no chão, ao mesmo nível. E os seus olhos não pareciam os olhos assustadores que Hugo via nos pesadelos que não sabia serem memórias. Lentamente, Hugo saiu de trás de mim. 1 passo, 2, ele ainda segurava o seu papel. Depois estendeu-o para João, agarrando os cantos com ambas as mãos. Solene, como se estivesse a apresentar uma obra de verdadeira importância. Um desenho a lápis de cera. Uma casa simples, 4 paredes, um telhado triangular, janelas em ambos os lados. Uma porta no meio, céu azul por cima sem nuvens. 2 pessoas paradas em frente à casa. Uma grande, uma pequena, de mãos dadas. A maior tinha cabelo comprido, a mais pequena, curto. Mãe e filho, esta é a nossa casa, disse Hugo, a sua voz pequena, mas clara. A voz de uma criança que tinha praticado a frase na sua cabeça muitas vezes antes de a dizer em voz alta. Ainda não temos uma. Ele fez uma pausa, olhou para o desenho, depois olhou para João com aqueles olhos grandes, inconsciente do quanto se assemelhavam aos da mãe. Mas vamos ter. João pegou no desenho. Aceitou a folha de Hugo com ambas as mãos, gentil, cuidadoso, como se estivesse a segurar algo frágil. As suas mãos, as mãos que tinham assinado contratos de milhões de euros na sala de trás de um restaurante, que tinham levantado uísque numa cobertura no 42º andar, com vista para a cidade, que tinham esmagado carreiras e vidas com um telefonema. Essas mãos tremeram ligeiramente, quase invisível, mas eu, a 2 passos de distância,
Vi. Vi as pontas dos seus dedos a tremer contra a borda do papel. Vi-o engolir uma vez. Vi o seu maxilar apertar-se e depois suavizar-se numa única respiração. E Pedro na porta, 15 anos ao lado de João, através de cada negócio, cada guerra, cada perda, também viu. João olhou fixamente para o desenho. Uma casa que não existia. Um céu que nunca era tão azul na zona ocidental de Lisboa. Duas pequenas figuras de mãos dadas em frente a uma porta, simples e perfeitas da maneira que só uma criança de 6 anos se atrevia a desenhar. Porque as crianças de 6 anos ainda não sabiam o quão complicado era o mundo. Ele olhou para mim, de volta ao ensino, voz calorosa, mão a apontar para o quadro, para Hugo a regressar ao seu canto, a pegar numa folha nova, a começar outro desenho. Para as crianças a rir, a discutir, a levantar as mãos para fazer perguntas, para uma sala com paredes úmidas e um teto a pingar que parecia mais viva do que qualquer sala de reuniões em que ele alguma vez se tinha sentado. E uma pergunta surgiu, não de fora, não de mais ninguém, mas do lugar mais profundo dentro dele, o lugar que 22 anos de poder e controlo não conseguiam alcançar. O que estou a construir e para quem? João dobrou o desenho cuidadosamente ao longo de uma linha reta, certificando-se de que o vinco não cortava a casa ou as duas pequenas figuras. Enfiou-o no bolso interior do casaco do fato, do lado esquerdo, o mais perto do peito, e levantou-se. Saiu do centro sem dizer uma palavra para mim. Não precisava. O desenho no seu bolso dizia mais do que qualquer conversa podia. De volta à cobertura, João não abriu um portátil. Não verificou as câmaras, não ligou para Pedro. Ligou para Sofia. A sua irmã atendeu depois do segundo toque. Surpresa na sua voz, porque João raramente ligava aos fins de semana a menos que fosse urgente. Quero criar uma fundação, disse João, sem cumprimentos, sem introdução. Fundação Castelo. Legal, transparente, completamente separada de tudo o resto. Silêncio do outro lado. João ouviu Sofia pousar um copo. Financiada como? Dinheiro limpo, dos restaurantes, do imobiliário legítimo. Nada mais. Um silêncio mais longo. Então Sofia perguntou, a sua voz gentil mas perspicaz, a voz que só uma irmã podia usar com ele. Quem é esta mulher, João? Ele não perguntou de quem ela falava. Ambos sabiam. João olhou para a parede de vidro para o horizonte de Lisboa. As luzes a começaram a acender-se enquanto o fim da tarde se tornava noite. O desenho de Hugo estava na mesa à sua frente. A casa a lápis de cera sob um céu azul. Alguém que constrói coisas que eu não sei como construir. Pedro Diniz não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Era o tipo que esperava, observava, contava cada erro que o seu oponente fazia e atacava quando o oponente acreditava já ter vencido. 2 semanas depois do incidente com o Tiago, depois de os 3 funcionários terem mudado de lado e a licença do projeto Ribeira ter sido aprovada, Diniz sentou-se na cave do Clube Meridian e não ficou furioso. Ele riu-se, porque Diniz viu o que João não viu. João estava a dividir-se, não a dividir território ou dinheiro. A dividir a atenção, e no mundo deles, a atenção dividida significava uma abertura. Diniz passou 10 dias a preparar-se, paciente e preciso. Não enviou Tiago de novo, nem nenhum outro homem perto do centro comunitário ou de mim. Manteve tudo em silêncio. Deixou João acreditar que a mensagem através do restaurante chinês, ou seja, intermediário na graça, tinha tido peso suficiente. Deixou João concentrar-se na Fundação Castelo e nas chamadas com Sofia sobre dinheiro limpo e o centro comunitário. Então Diniz atacou. Na mesma noite, em 2 frentes. O primeiro ataque. Construções Antônio, o principal empreiteiro para o negócio do projeto Ribeira, a empresa que João tinha contratado 6 meses antes para construir o empreendimento de 30 milhões de euros na Zona Sul. Antônio, o proprietário, era prático. Não era leal a João nem a Diniz.
Ele era leal ao dinheiro. Diniz sabia disso porque Diniz também era prático. Quinta-feira à noite, Diniz convidou Antônio para jantar num restaurante privado na zona de Cascais. O jantar durou 3 horas. Quando Antônio saiu, tinha assinado um novo contrato com uma das empresas de fachada de Diniz, transferindo a capacidade total das construções Antônio para outro projeto a sul. O contrato com os Castelo, no papel, não foi violado. Antônio simplesmente deixou de ter capacidade para cumprir dentro do prazo prometido e retirou-se sob uma cláusula de força maior. Legal, limpo, com efeito imediato. O projeto Ribeira não morreu de um tiro. Morreu de uma assinatura num contrato num restaurante de luxo. Exatamente o tipo de jogada que João devia ter visto a chegar se não tivesse passado os últimos 10 dias a pensar na casa de lápis de cera dobrada no bolso do seu fato. O segundo ataque. O Centro Comunitário Boa Esperança. Na mesma quinta-feira à noite, por volta das 2 da manhã, muito depois de o centro ter fechado e a rua na zona ocidental ter mergulhado na escuridão, 2 furgões sem identificação pararam em frente ao edifício de tijolos de 2 andares. O que se seguiu não demorou mais do que 15 minutos. Ninguém no bairro chamou a polícia. Na zona ocidental, as pessoas não chamavam a polícia às 2 horas da manhã. Elas puxavam as cortinas, apagavam as luzes e fingiam que não ouviam nada. Sexta-feira de manhã, 6h15, eu conduzi o meu Toyota até o centro comunitário como fazia todas as sextas-feiras de manhã, o dia em que limpava o centro antes das aulas da tarde. Hugo estava no banco de trás, agarrado à mochila, meio a dormir. Estacionei na frente, desliguei o motor e olhei para cima. A porta da frente estava escancarada. Não aberta, mas partida. A dobradiça de cima estava partida. A porta pendurada torta na única dobradiça de baixo que ainda a segurava. As janelas do resto do chão estavam estilhaçadas, vidro espalhado pelo passeio, a brilhar na luz matinal. Abri a porta do carro, disse a Hugo para ficar quieto, tranquei o carro e entrei. Cada passo rangia sobre vidro partido com um estalido seco. O corredor estreito que eu tinha coberto com desenhos de crianças estava vazio. As imagens tinham sido arrancadas e espalhadas pelo chão. Muitas pisadas, impressões de sapatos gravadas em casas, arco-íris e sóis sorridentes. A sala de aula principal, mesas viradas de cabeça para baixo, cadeiras de plástico empilhadas ou atiradas por todo o lado. Os 12 novos computadores portáteis, a doação anônima cuja origem eu já sabia, jaziam no chão com ecrãs rachados e teclados partidos, um esmagado até a caixa se partir em 2. O quadro branco tinha sido arrancado da parede e jazia inclinado no chão. Um longo risco gravado na sua superfície. A sala das crianças mais novas, livros rasgados, lápis de cera partidos, o tapete de espuma de puzzle virado, os cartões de alfabeto feitos à mão, amassados e espalhados pelo chão, a sala de aconselhamento, o armário de arquivo de metal derrubado, dezenas de peças que eu tinha etiquetado cuidadosamente, candidaturas à habitação, assistência alimentar, matrículas escolares espalhadas, papéis voavam pela sala. E na parede principal da sala de aula, pintado a vermelho, letras grandes, desarrumadas mas inconfundíveis. Castelo não consegue proteger toda a gente. Fiquei no meio da sala de aula, vidro partido sob os meus sapatos, livros rasgados à minha volta, computadores portáteis estilhaçados no chão, tinta vermelha na parede à minha frente. Não gritei, não chorei, não liguei para ninguém. Fiquei simplesmente ali, em silêncio, a olhar para tudo o que tinha construído em 3 anos, com papel de sobras e canetas velhas e noites sem dormir, agora esmagado no chão. Depois sentei-me ali mesmo, no meio dos escombros, e comecei a apanhar os pedaços. Um desenho de cada vez, uma folha de cada vez, um lápis de cera partido de cada vez. Colecionei-os, alisei-os, empilhei-os,
Não porque acreditasse que tudo pudesse ser consertado, mas porque esta era a única coisa que eu sabia fazer quando tudo desmoronava. Juntar o que restava e recomeçar. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, o telefone de João tocou às 6h30 da manhã. Pedro? Atendeu João, os olhos ainda não totalmente abertos. O projeto Ribeira está acabado. A voz de Pedro era plana, mas ele falava mais depressa do que o habitual. O único sinal de que não estava tão calmo quanto parecia. Diniz comprou as construções Antônio durante a noite. Antônio assinou um novo contrato no jantar de ontem e retirou-se do nosso esta manhã. O projeto inteiro está morto. João sentou-se na cama. A luz matinal escorregou pela parede de vidro da cobertura, transformando o quarto num cinzento prateado. E há mais, continuou Pedro, a sua voz baixando meio tom. Centro comunitário. João não precisou de ouvir mais. Ele compreendeu pela forma como Pedro disse aquelas duas sílabas. Vestiu-se em 3 minutos. Conduziu o tarrou em 20, mais rápido do que o habitual. As luzes de trânsito da manhã piscavam amarelo em cada cruzamento. Quando chegou ao centro comunitário Boa Esperança, a luz era brilhante o suficiente para mostrar tudo sem ajuda. A porta partida, o vidro no passeio, e através da moldura vazia da janela, João viu-me. Eu estava sentada no chão da sala de aula no meio dos escombros. À minha volta havia ruína. Computadores portáteis estilhaçados, cadeiras viradas, livros rasgados, tinta vermelha na parede, e eu estava sentada ali, as costas ligeiramente curvadas, as mãos a levantar desenhos de crianças rasgados um por um, a alisá-los, a empilhá-los, cuidadosa como se fossem as últimas notas que me restavam no mundo. Nas minhas mãos agora estava um desenho rasgado em 2 metades. Uma metade segurava a casa, a outra metade segurava o céu azul. Coloquei as metades lado a lado no meu colo e tentei alinhá-las, mas a borda rasgada já não combinava. O papel enrugou, o lápis de cera borrou e a casa nunca mais seria inteira. João parou na entrada. A sua mão agarrava a moldura de madeira. No bolso interior do fato, o desenho de Hugo da semana passada ainda estava lá, cuidadosamente dobrado. Uma casa sob um céu azul. 2 figuras de mãos dadas. Lá fora, o Toyota estava estacionado no passeio. Hugo lá dentro, com o rosto encostado à janela, a olhar fixamente para o edifício que a mãe construíra, agora reduzido a vidro partido e tinta vermelha. João Castelo, o chefe da Zona Norte, estava no limiar de um centro comunitário estilhaçado, a observar uma mulher sentada em ruínas a apanhar desenhos de crianças. E pela primeira vez em 22 anos de poder, ele provou o verdadeiro sabor do fracasso. Não perder dinheiro. O dinheiro podia ser recuperado. Não perder um negócio. Os negócios podiam ser substituídos. Perder a capacidade de proteger a única coisa que ele queria proteger. Isso era fracasso. João transpôs o limiar. O vidro partido estalou sob as solas dos seus sapatos de couro. O som seco e rangente ecoou na quietude da manhã cedo. Ele moveu-se pelo corredor vazio, onde tiras de fita colorida ainda se agarravam às paredes nos lugares onde os desenhos de crianças tinham sido arrancados. Passou pela sala das crianças pequenas com livros rasgados e tapetes de espuma virados e parou na entrada da sala de aula principal. Eu estava sentada no chão exatamente onde ele me tinha visto através da janela. À minha volta era um campo de batalha. Computadores portáteis estilhaçados, cadeiras viradas, papéis espalhados e as palavras pintadas a vermelho na parede atrás de mim como uma ferida aberta que a sala não conseguia esconder. No meu colo jazia uma pilha de desenhos de crianças que eu tinha alisado e empilhado, frágeis e amassados, mas manuseados como se fossem as coisas mais preciosas que restavam nos escombros. Não levantei a cabeça quando ouvi os seus passos. Eu sabia quem estava ali. Havia apenas uma pessoa que viria naquela manhã,
porque havia apenas uma pessoa a quem as palavras vermelhas na parede se dirigiam. Isto é por tua causa. A minha voz não estava zangada, não estava triste, não tremia, estava apenas cansada. O cansaço plano de alguém que acordou demasiadas vezes em ruínas e já não tinha energia para gritar. Apenas força suficiente para dizer a verdade. Sim, respondeu João. Uma palavra, sem defesa, sem explicação. Não, mas deixa-me explicar. Apenas reconhecimento. Porque ele estava ali numa sala que sabia ter sido destruída por causa dele, a olhar para uma mulher que sabia estar a sofrer por causa dele. E qualquer coisa que não fosse sim teria sido uma mentira. Trouxeste a tua guerra para o mundo deles. Eu ainda não levantei a cabeça. As minhas mãos continuaram a alisar um desenho. Uma casa a marcador, telhado vermelho, porta azul, relva verde. Um desenho de uma criança cujo nome eu conhecia, cuja vida eu conhecia, cujos sonhos eu conhecia. Eu sei. Longa, a luz da manhã jorrava pelas molduras das janelas sem vidro, enchendo a sala, batendo nos cacos partidos no chão e fazendo-os brilhar como diamantes falsos. Bonito de uma forma cruel. Pássaros lá fora. Um autocarro distante a passar. O som da cidade a acordar enquanto o pequeno mundo que eu construíra jazia em pedaços dentro dela. Então eu levantei a cabeça. Pela primeira vez desde que João entrara na sala, os meus olhos encontraram os dele. E o que João viu naqueles olhos castanhos escuros não era medo, não era ódio, não era desilusão. Era o cansaço de alguém tão habituado à traição que já não contava como notícia, apenas como clima. Sobrevivi a um homem que se supunha que me amava, disse eu calmamente, lentamente, cada palavra colocada com cuidado como tijolos a serem assentados. Sobrevivi a criar um filho sem nada, sem dinheiro, sem família, sem nome. Sobrevivi a recomeçar numa cidade onde não conhecia uma única pessoa. Olhei para a pilha de desenhos no meu colo. Depois voltei a olhar para cima. E a minha voz ficou mais forte, não porque subisse, mas porque cada palavra carregava mais peso. Consigo sobreviver a uma janela partida. Fiz uma pausa. Os meus olhos moveram-se pela sala sobre computadores portáteis estilhaçados, livros rasgados, os cartões de alfabeto feitos à mão que eu passara inúmeras noites a criar, agora esmagados no chão. Mas estas crianças confiavam em mim. Eles vieram para cá porque lhes disse que este era um lugar seguro, que ninguém lhes faria mal aqui, que eles importavam. A minha voz falhou, apenas uma pequena fratura, quase inaudível. Mas no silêncio da sala em ruínas, às 6h45 da manhã, soou como o vidro a partir-se de novo. E eu confiei. Parei. A última palavra nunca saiu dos meus lábios. Não disse em ti. Mas estava ali no espaço entre confiei e o silêncio que se seguiu, mais alto do que qualquer coisa que eu dissera. E João ouviu. Ele ouviu-o tão claramente como se eu tivesse gritado na sua cara. Eu tinha começado a confiar nele. Depois de tudo, depois de Ricardo, depois do Alentejo, depois de 7 anos a reconstruir-me das cinzas. Depois da noite em que ouvi a sua voz através de uma porta e chorei de desilusão, depois de 2 semanas a evitá-lo e de 4 palavras, então faz com que importe. Eu tinha começado a confiar, e os escombros à minha volta eram a resposta a essa confiança. João não disse nada. Entrou na sala, o vidro a ranger sob os seus sapatos e sentou-se no chão. Ali mesmo, ao meu lado, um fato cinzento carvão feito à medida pressionado contra o chão sujo de azulejos salpicados de vidro. A manga da sua camisa preta roçou em cacos. Ele não recuou, não hesitou, não olhou para baixo para ver se o chão estava limpo. Ele apenas sentou-se. Os dois sentados lado a lado no chão de um centro comunitário estilhaçado. O chefe de Lisboa e a mulher da limpeza, vidro partido a brilhar à volta deles no sol matinal, tinta vermelha na parede à nossa frente. Eu vou reconstruí-lo, disse João calmamente, olhando em frente.
Cada parede, cada janela, cada livro, cada computador portátil, cada pedaço de papel naquele armário de arquivos. E depois? Perguntei sem olhar para ele. Eles vão voltar. Quem fez isto, quem os enviou, eles vão voltar e fazê-lo de novo. Porque isto não é sobre janelas e computadores portáteis. Isto é sobre ti. E enquanto o teu nome estiver perto deste lugar, nunca será seguro. Silêncio. João sabia que eu tinha razão. Enquanto o Império Subterrâneo existisse, enquanto o nome Castelo significasse poder sombrio, tudo o que ele tocasse se tornava um alvo. Ele tinha feito da sua mãe um alvo simplesmente por ser a esposa de Patrício Castelo. Agora ele tinha feito deste lugar um alvo porque importava para ele. Não, disse ele. Não vão. Ele tirou um pedaço de papel do bolso do fato. Não o desenho intacto que Hugo lhe dera na semana passada. Esse ainda estava seguro numa gaveta na cobertura. Este era um fragmento rasgado que ele apanhara no corredor quando entrou. Um canto de um desenho com metade de uma casa e metade de um arco-íris, rasgado e pisado. Uma impressão de sapato marcada no telhado de lápis de cera vermelho. Ele colocou-o no chão entre nós. Olhei para o fragmento. Olhei para João e falei, a minha voz clara, cada palavra carregando o peso de uma decisão que eu vinha a considerar desde a noite no corredor do 36º andar e até aquela manhã no chão em ruínas. Se queres fazer parte disto, então faz parte disto. Encontrei os seus olhos, não das sombras, não com doações anônimas, não com dinheiro que cheira ao medo de outra pessoa. Peguei no fragmento de desenho rasgado, segurando-o entre as minhas mãos. Constrói o direito ou não o construas de todo. João olhou para mim, a mulher sentada no chão de um centro comunitário destruído, cabelo solto, olhos vermelhos, roupas salpicadas de vidro, segurando o desenho rasgado de uma criança. Estava a estabelecer condições ao chefe de Lisboa. Não a implorar, não a pedir, a definir condições com a voz de alguém que tinha perdido o suficiente para saber exatamente o que não estava disposta a perder de novo e exatamente o que não comprometeria. Eu não sei como construir coisas limpas, disse João. E pode ter sido a frase mais honesta que ele tinha proferido desde a noite em que falou sobre a sua mãe no corredor do 30º andar. Ele tinha nascido em sistemas sujos, crescido neles, respirado-os, construído sobre eles. Ele não conhecia outra forma. Eu olhei para ele e, pela primeira vez naquela manhã, algo nos meus olhos suavizou. Não perdão, não afeição, mas talvez uma porta que se abriu o suficiente para deixar a luz passar. Então aprende, disse eu, e olhei para a moldura da janela vazia onde a luz do sol da manhã jorrava para a sala em ruínas, batendo no vidro partido e transformando-o em 1000 pontos de luz no chão. Estas crianças aprenderam. Eles vieram para cá sem saber ler um contrato de arrendamento ou controlar um talão de cheques ou acreditar que mereciam algo melhor do que o que tinham. Voltei-me para ele. Tu também podes. Lá fora, no Toyota estacionado no passeio, Hugo estava no banco de trás, o rosto encostado à janela, a observar o edifício. Ele não percebia por que é que as janelas estavam partidas, ou por que é que a mãe estava sentada no chão, ou por que é que o homem alto de fato estava sentado ao lado dela no meio do vidro estilhaçado. Ele apenas sabia que era ali que a mãe ensinava, onde ele fazia desenhos, onde ele desenhava a casa que ainda não tinha, mas haveria de ter, e alguém a tinha partido. Mas a mãe ainda estava lá, e o homem também. E talvez, pela lógica simples de uma criança de 6 anos, isso significasse que tudo ficaria bem. João saiu do centro comunitário Boa Esperança naquela manhã, com um vidro partido agarrado à bainha das suas calças e as minhas 4 palavras a ecoar na sua cabeça: constrói o direito. Conduziu de volta a Castelo Enterprises, ligou para Sofia do carro, e quando entrou no seu escritório do 30º andar, às 8 horas da manhã,
A irmã já o esperava com o portátil aberto e 2 chávenas de café. Trabalharam 4 horas seguidas. Sofia analisou os números da cadeia de restaurantes e das propriedades imobiliárias legítimas. O resultado era claro e implacável. As receitas limpas dos 6 restaurantes Castelo e das 12 propriedades de arrendamento legais eram suficientes para manter uma fundação a funcionar a um nível básico. O suficiente para reconstruir o centro comunitário, contratar mais pessoal, comprar equipamento, mas não era o suficiente para sustentar a longo prazo. Não era o suficiente para expandir. Não era o suficiente para transformar a fundação em algo que realmente importasse, em vez de uma bonita placa pendurada num edifício com infiltrações. Se queres financiamento real, disse Sofia, levantando a cabeça da folha de cálculo, os seus olhos honestos da forma que só ela se atrevia a ser com João. Precisas de liquidar, vender os ativos da sombra, as empresas de fachada, os armazéns, as rotas. Ela fez uma pausa. Precisas de encolher o império, João. João sabia. Ele sabia desde que se sentara no chão em ruínas ao meu lado que construí-lo direito não significava apenas usar dinheiro limpo para o centro. Significava encolher tudo o que não era limpo. Vender empresas de fachada, cortar linhas de transporte, ceder território pedaço por pedaço, desmantelar o império que Patrício Castelo construíra e que João expandira por 22 anos. Ele não respondeu a Sofia de imediato. Olhou para fora através da parede de vidro, para o horizonte de Lisboa ao meio-dia, a luz do sol batendo nos edifícios altos e transformando-os em barras prateadas. O seu império vivia nas sombras desses edifícios, invisível, mas por todo o lado, dentro de cada contrato, cada chamada, cada aperto de mão e cada olhar desviado. Encolhê-lo não era como vender um ativo. Era como cortar parte do seu próprio corpo. Faz isso, disse ele. Começa com as empresas de fachada do Projeto Ribeira, depois os armazéns na zona industrial de Sacavém, depois as rotas de transporte. Sofia assentiu sem surpresa, como se estivesse à espera que ele dissesse aquelas palavras desde o dia em que ele ligou sobre a fundação. Naquela tarde, Pedro Costa veio ao escritório de João. A porta fechou-se. Apenas os dois. Pedro não se sentou. Ele ficou em frente à secretária com os braços cruzados e a coluna reta. A postura de um soldado a relatar. Mas os seus olhos não eram os olhos de um soldado a obedecer ordens. Eram os olhos de um homem a escolher as suas palavras. Ouvi falar do plano de liquidação, começou Pedro, controlado, mas mais lento do que o habitual. As empresas de fachada, os armazéns, as rotas. Ele fez uma pausa. Estás a desmantelar o que o teu pai construiu, João. O que passamos 15 anos a manter juntos, pelo que sangramos. Silêncio. Pedro não usou a palavra chefe. Pela primeira vez em 15 anos, ele chamou João pelo nome, e ambos registraram a mudança. Para quê? Continuou Pedro, a sua voz não elevada, mas cada palavra mais afiada do que a anterior. Uma mulher e um centro comunitário. João olhou para ele, o homem que estivera atrás dele em todas as guerras, todos os negócios, todas as chamadas às 3 da manhã, todas as cadeiras vazias na sala de reuniões. Pedro não o estava a trair. Pedro nunca traía, mas a lealdade de Pedro fora construída sobre os alicerces do império. Ele seguia João porque João liderava o império. Não porque João estava a financiar um centro comunitário para crianças pobres. O meu pai construiu um império sobre os ossos da minha mãe, disse João plano. Mas cada palavra aterrou com um peso que Pedro sentiu no peito. Ela limpava a casa 6 dias por semana e morreu com hematomas que os médicos fingiam não ver. E eu peguei no que ele deixou e disse a mim mesmo que era diferente porque eu era mais inteligente. Ele fez uma pausa e encontrou os olhos de Pedro. Já não quero construir sobre ossos, Pedro. Pedro não se moveu. O seu maxilar apertou-se, afrouxou.
Apertou-se novamente como se estivesse a mastigar uma palavra que não conseguia engolir. 15 anos desmoronaram-se em 15 segundos de silêncio. E naqueles 15 segundos, Pedro Costa pesou tudo. A lealdade ao império, o dinheiro, o território e o rosto de Patrício Castelo. Tal como Pedro o recordava, em branco, parado num corredor de hospital, a dizer: "Ela caiu pelas escadas." Pedro não respondeu. Ele assentiu uma vez, virou-se e saiu. Não foi um aceno de concordância. Foi o aceno de um homem que não tinha decidido, mas não estava pronto para ir embora. A notícia espalhou-se rapidamente pela rede. Gonçalo e André, Harris do original, encontraram-se num bar no bairro de Pilsen, falando baixo, mas alto o suficiente para Pedro ouvir, porque Pedro ouvia sempre tudo. "Ele está a amolecer", disse Gonçalo, girando um copo de uísque. "A vender ativos por causa de uma mulher da limpeza. O negócio Antônio está morto, e ele nem sequer está a tentar recuperá-lo." André encolheu os ombros. "Talvez ele saiba algo que nós não sabemos. Ou talvez tenha perdido a cabeça. O meu pai trabalhou para Patrício Castelo. Patrício nunca... Patrício está morto." André interveio, a voz baixa. "E o filho dele ainda está vivo. Prefiro seguir um chefe vivo que está a mudar de direção do que um morto que estava sempre certo." Gonçalo olhou para André por um longo momento, depois esvaziou o seu uísque sem dizer mais nada. Mas Pedro, sentado numa mesa do outro lado da sala, onde nenhum deles sabia que ele estava, ouviu cada palavra e lembrou-se. 3 dias depois da sua conversa com Pedro, João fez algo que ninguém no Império esperava. Ele encontrou-se com Pedro Diniz. Não num armazém, não na sala de trás de um restaurante com Pedro atrás dele e a sombra de uma arma sob o casaco. Num restaurante neutro no Parque Eduardo Serra, à luz do dia, 2 homens sentados um em frente ao outro, numa toalha de mesa branca, café e croissants entre eles, como empresários a discutir uma parceria. Pedro Costa estava a 5 metros de distância, de costas para a parede, braços cruzados, rosto impassível. Os homens de Diniz estavam do outro lado na mesma postura, o mesmo olhar vazio. João não fez rodeios. "O projeto Ribeira é teu." Diniz parou de mexer o café. Pela primeira vez na reunião, a confiança do chefe da Zona Sul vacilou. "Estás a desistir? 30 milhões. Assim de repente?" "Não assim de repente", disse João. Plano, olhos fixos em Diniz. "A zona ocidental está fora de limites. O centro comunitário, as ruas à volta, as pessoas nele. Nenhum dos teus homens pisa lá de novo. Nem Tiago, nem ninguém. Esse é o preço." Diniz recostou-se e estudou João com o olhar que usava para avaliar propriedades, pesando se o que estava a ser colocado na mesa valia o que o vendedor afirmava. "Estás a desistir de 30 milhões, disse Diniz lentamente, o canto da sua boca levantando-se num meio sorriso. O sorriso de um homem que não acreditava no que estava a ouvir, por causa de uma mulher da limpeza. "Estou a desistir de 30 milhões, respondeu João, o seu tom sem mudar um grau, por algo que nunca irás compreender. Diniz observou-o por 5 segundos. Depois encolheu os ombros, assentiu e retomou a mexer o café. Negócio feito. Sem papelada, sem aperto de mão, apenas 2 acenos entre 2 chefes e 30 milhões de euros mudaram de mão sobre croissants e uma toalha de mesa branca. João levantou-se, abotoou o casaco do fato e saiu. Pedro seguiu. Conduziram de volta a Castelo Enterprises em silêncio. Pedro sentou-se no banco do passageiro, olhando em frente, maxilar apertado. O maior negócio do ano. 30 milhões de euros. 6 meses de preparação. 7 empresas de fachada. 3 funcionários subornados, perdidos, comprados novamente. Tudo apagado num brunch no Parque Eduardo VII. Trocado pela promessa de um chefe que todos sabiam que não era de confiança. Mas João não fez isto porque confiava em Diniz. Ele fê-lo porque se Diniz quebrasse a promessa,
João teria uma razão clara perante todo o submundo de Lisboa para retaliar sem que ninguém se atrevesse a opor. Era assim que o tabuleiro de xadrez funcionava. Às vezes sacrificavas a rainha não porque eras fraco, mas porque o próximo movimento precisava de espaço. Pedro permaneceu em silêncio durante toda a viagem. Quando estacionaram no parque da Castelo Enterprises, João abriu a porta e saiu. Depois fez uma pausa e falou por cima do ombro sem se virar. Não precisas de ficar, Pedro. Eu sei o que te estou a pedir para desistires. Silêncio. Então a porta do passageiro abriu-se. Os passos de Pedro contornaram a frente do veículo e pararam ao lado de João. Eu não segui o teu pai, disse Pedro, a voz baixa. Eu segui-te a ti. Isso ainda não mudou. A palavra ainda pairava no ar entre eles, honesta e pesada. Depois entraram no edifício ombro a ombro, como tinham feito durante 15 anos. Mas o espaço entre os seus ombros naquele dia era mais largo por mais de 1 centímetro. Uma semana depois do brunch no Parque Eduardo VII, uma semana em que o Império Castelo encolhia um pouco mais a cada dia, como uma maré a recuar. 2 armazéns na zona industrial de Sacavém foram vendidos a uma empresa de logística legítima. 3 empresas de fachada na cadeia do Projeto Ribeira iniciaram o processo de dissolução. A rota de transporte ocidental foi cortada. Os carregamentos desviados. O supervisor foi pago e despedido. A cada dia o império ficava mais pequeno por mais uma peça. E a cada dia as pessoas dentro dele sentiam o chão sob os seus pés ficar um pouco menos firme. Pedro veio ao escritório de João às 21h de quarta-feira, sem hora marcada. Bateu 2 vezes, depois entrou sem esperar por uma resposta. Um privilégio que 15 anos ao lado de João lhe tinham dado sem que ninguém precisasse de o dizer em voz alta. João estava atrás da secretária com o portátil aberto, a folha de cálculo da Fundação Castelo no ecrã. Números que há 1 mês ele nunca teria olhado porque eram demasiado pequenos para o mundo que ele dirigia. Agora eram os únicos números que importavam. Pedro fechou a porta. Não se sentou. Ele ficou em frente à secretária no mesmo local onde estivera quando se opôs pela primeira vez ao plano de liquidação. Mas a sua postura era diferente agora. Não a postura de um soldado a relatar. A postura de um homem a preparar-se para dizer algo que sabia que podia mudar tudo. Os homens estão a falar. Começou Pedro, a sua voz baixa e direta, sem rodeios. Dizem que amoleceste, que estás a vender o império para financiar um centro comunitário, que Diniz te enganou e tu lhe entregaste o projeto Ribeira de bandeja. João levantou os olhos do portátil, mas não interrompeu. E o Gonçalo tem atendido chamadas. Pedro fez uma pausa. De Diniz. Silêncio. João fechou o portátil lentamente, o ecrã a dobrar-se e a apanhar a luz do teto antes de escurecer. Gonçalo, o líder imobiliário, o homem que se sentava à esquerda na primeira reunião na sala de trás, o homem que girava a sua caneta enquanto relatava que as licenças do projeto Ribeira estavam retidas, o homem cuja mão tremia um pouco mais a cada reunião desde que a cadeira de Miguel ficara vazia. Gonçalo, cujo pai tinha trabalhado para Patrício Castelo, que ele próprio seguia João desde que João assumira o império. Agora ele estava a atender chamadas de Pedro Diniz. Quantas chamadas? Perguntou João. 4 em 10 dias. A última foi ontem. 40 minutos. E tu sabes isto porque... Porque é o meu trabalho saber, respondeu Pedro sem piscar. Verdade. Era trabalho de Pedro saber tudo, ouvir tudo, sentar-se num bar no bairro de Pilson, sem que ninguém percebesse que ele estava lá. Dá-me a palavra, disse Pedro, a sua voz baixando mais meio tom, enquanto entrava na linguagem que ambos os homens compreendiam. E eu trato do Gonçalo. João olhou para ele. 15 anos. Quantas vezes Pedro tinha dito isso? Dá-me a palavra. E quantas vezes João tinha assentido, e Pedro tinha desaparecido por uma porta, e o problema era resolvido, e ninguém perguntava como.
Mas Pedro não parou por aí. Ele fez o que nunca fizera em 15 anos. Ele estabeleceu uma condição. Mas preciso de saber uma coisa primeiro. Pedro encontrou os olhos de João, e no olhar de um homem de 40 anos que passara metade da vida atrás de um chefe, João não viu traição nem hesitação, mas a honestidade dolorosa de alguém a tentar encontrar uma razão para ficar. Ainda estás nisto? Porque o João que eu segui por 15 anos não teria trocado o projeto Ribeira por nada. O João que eu segui teria enterrado Diniz por tocar naquele centro comunitário. Não lhe entregaria 30 milhões num aperto de mão. Seguiu-se um longo silêncio, o silêncio mais longo em 15 anos entre estes dois homens. O candeeiro de secretária lançava uma luz quente sobre os seus rostos, um a perguntar, o outro à procura de uma resposta que fosse verdade em vez de comando. O João que seguiste por 15 anos, disse João lentamente, a sua voz não plana, não fria, não quente, apenas verdadeira, o tipo de verdade que ele aprendera na noite em que esteve num corredor escuro e me falou da sua mãe. Estava a tornar-se o pai dele. Pedro não se moveu, mas algo mudou no seu rosto, pequeno e profundo, como uma fissura a atravessar uma pedra demasiado fina para o olho captar. Conhecias o meu pai, Pedro. Sabias o que ele fazia à porta fechada. Sabias o que aconteceu à minha mãe. És a única pessoa viva que sabe. João fez uma pausa e segurou o olhar de Pedro. É esse quem queres continuar a seguir? Um homem que está a tornar-se Patrício Castelo num fato melhor? Pedro ficou imóvel, 15 anos a desenrolar-se na sua cabeça. Patrício Castelo, o velho chefe, o homem para quem Pedro começou a trabalhar quando tinha 25 anos. O homem que lhe ensinara tudo sobre lealdade e poder. E também o homem que Pedro vira uma vez, apenas uma vez, através de uma porta ligeiramente aberta na mansão de Sintra, parado nas escadas, a olhar para a sua esposa, desfalecida no fundo, e a não chamar ajuda por 4 minutos. 4 minutos que Pedro contara de fora da porta. 4 minutos que ele nunca contara a ninguém, exceto a João. 4 minutos que ele carregava há 15 anos, como uma pedra alojada no peito. Não, disse Pedro, a sua voz mais rouca do que o habitual, apenas ligeiramente, mas o suficiente para João ouvir 15 anos de peso numa sílaba. Esse não foi quem eu segui. Silêncio. Depois Pedro assentiu uma vez, firme. Trato do Gonçalo à tua maneira, sem sangue. Ele virou-se e saiu fechando a porta atrás de si. 3 dias depois, Gonçalo chegou à reunião regular na sala de trás do UCAIS e viu que a sua cadeira já não estava na mesa. Ninguém o despediu. Pedro simplesmente ficou à porta com os braços cruzados e olhou para Gonçalo com uma expressão que não precisava de tradução. Gonçalo compreendeu. Ele virou-se, saiu e não voltou mais. Nas semanas seguintes, a vida de Gonçalo não foi destruída como a do Tiago. Ninguém lhe rebocou o carro, o despejou ou congelou as suas contas. Ele foi simplesmente cortado de tudo. O território que geria foi reatribuído a André. O fluxo de caixa que supervisionava foi desviado. Os seus contactos na rede pararam de atender. Ele não foi espancado, ameaçado ou feito desaparecer. Ele simplesmente existia sem pertencer a lado nenhum. Na sala de reuniões, a longa mesa de madeira agora tinha 3 cadeiras em vez de 5. 2 cadeiras estavam vazias. Uma fora a de Miguel. Uma fora a de Gonçalo. Ninguém perguntava. Ninguém nunca perguntava. 1 mês, 30 dias em que tudo mudou tão depressa que eu às vezes me perguntava se estava a sonhar. A equipe de construção chegou ao Centro Comunitário Boa Esperança no 3º dia depois de João se encontrar com Diniz. Não uma equipa de remendos com alguns baldes de tinta e um martelo. Uma equipa de 12 homens, caminhões carregados de materiais, licenças legítimas emitidas com velocidade invulgar, mas completamente dentro da lei. Cada fatura processada através da Fundação Castelo.
Cada euro rastreável até as receitas de restaurantes e rendimentos de arrendamento lícitos. Dinheiro limpo. Exatamente o que eu tinha exigido. Sofia geria todo o projeto. Ela vinha ao centro comunitário todas as manhãs com um portátil e café. Sentava-se nos degraus da frente a fazer chamadas para empreiteiros, a verificar faturas, a aprovar designs. Ela encontrou-se comigo no segundo dia, e as duas mulheres passaram 1 hora a percorrer todas as salas. Eu explicava o que precisava e por quê. Sofia tomava notas e transformava cada explicação num item orçamental. Não nos tornamos amigas íntimas da noite para o dia, mas formou-se rapidamente um respeito entre uma mulher que sabia como construir do nada e uma mulher que sabia como transformar ideias em números. O edifício antigo não foi reparado, foi reconstruído. Mesmo local, mesma fachada de tijolo vermelho que o bairro reconhecia, mas o interior era inteiramente novo. Paredes isoladas, um telhado que não vazava, aquecimento que funcionava, fiação que era segura. A sala de aula principal era maior, com 20 mesas, 20 cadeiras dimensionadas corretamente para adolescentes, 15 novos computadores portáteis, um quadro branco montado na parede, um projetor. A sala das crianças pequenas tinha tapetes novos, prateleiras baixas cheias de livros novos, um canto de arte com pequenos cavaletes e lápis de cera em todas as cores. Uma pequena biblioteca, uma sala que costumava ser arrecadação, agora continha 4 estantes do chão ao teto, mesas de leitura, candeeiros de secretária e um pequeno sinal na porta que dizia: leva um, deixa um. O escritório de aconselhamento foi expandido com computadores que as famílias podiam usar para pesquisar coisas por si mesmas, uma impressora e novos armários de arquivo para que eu pudesse reconstruir o sistema que tinha perdido. Lá fora, um pequeno parque infantil atrás do edifício, antes apenas um terreno baldio coberto de ervas daninhas. Agora tinha baloiços, um escorrega e uma longa mesa de madeira onde os pais podiam sentar-se enquanto seus filhos brincavam. E por cima da porta da frente, um novo sinal. Não pintado à mão em madeira velha, um sinal de metal, claro e durável, desenhado para sobreviver à chuva e ao vento de Lisboa por anos. Centro de Aprendizagem Comunitário Boa Esperança, construído para segundas oportunidades. Sábado de manhã, a reabertura. Não um grande evento com repórteres e uma fita vermelha. Eu não queria isso e João compreendeu. Apenas as pessoas que pertenciam àquele lugar. 20 crianças, a maioria delas ex-alunos que tinham regressado, vestidas com as roupas mais bonitas que as suas famílias possuíam. Os pais estavam atrás delas, alguns com os olhos vermelhos enquanto olhavam para o novo edifício, lembrando-se do antigo que tinha sido destruído e temendo que nunca regressaria. 4 novos voluntários que Sofia recrutara através do programa de serviço comunitário da Universidade de Lisboa. Dona Fátima, a vizinha que tomava conta de Hugo todas as noites, estava num canto a chorar para um lenço. Sofia estava lá dentro com o telefone na mão, pronta para tirar fotos para o website da fundação. Eu estava à porta da frente a olhar para o sinal e não conseguia acreditar. 3 anos antes, eu tinha vindo para este edifício abandonado com Hugo, de 3 anos, nos braços porque não podia pagar o infantário. Eu tinha arrumado o resto do chão, colocado tapetes de espuma de uma loja de descontos e começado a ensinar o meu filho a ler num chão úmido. Agora eu estava em frente a um novo edifício com um sinal de metal, um parque infantil, uma biblioteca e 15 computadores portáteis. E senti o passado e o presente colidir no meu peito com tanta força que tive de respirar fundo para manter as minhas pernas firmes. Hugo irrompeu pela porta da frente antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, gritando de alegria, a mochila a saltar, a correr diretamente para a sala das crianças pequenas que ele só vira pela janela. A sua voz ecoou pelo corredor recém-pintado.
Mãe, eles têm todas as cores. E todos riram. O riso das crianças jorrava para o novo edifício como água a regressar a um leito de rio seco, natural e inevitável, e exatamente onde pertencia. João estava a uma distância do outro lado da rua, encostado ao tarrou, as mãos nos bolsos do casaco a observar de longe. Ele não entrou. Ele não ficou à porta. Ele não queria que o seu nome, mesmo o nome legal na papelada da fundação, ocupasse qualquer espaço naquela manhã. Este era o meu dia, o dia das crianças, o dia do bairro. Ele era apenas o homem que construía paredes. Pedro estava ao seu lado em silêncio, os seus braços cruzados familiares, os seus olhos a varrer a rua com o instinto de um segurança, mas o seu olhar deteve-se mais do que o habitual na entrada do centro, onde um menino corria para dentro e para fora, gritando sobre lápis de cera e estantes de livros, e uma mulher estava à entrada, a observar o seu filho com os olhos marejados e um sorriso que ninguém no Império Castelo alguma vez conseguira produzir. Falei, não um discurso. Fiquei à porta da frente com crianças e pais reunidos perto, e disse algumas palavras na voz calorosa que João ouvira pela primeira vez na noite em que o observava pela janela. Este lugar existe porque cada criança merece alguém que acredite que ela pode ser mais do que o mundo lhes diz. Fiz uma pausa. Os meus olhos percorreram a pequena multidão. Os pais, os voluntários, Sofia, e depois pararam do outro lado da rua, no homem ao lado do tarrou preto. E porque, às vezes, as segundas oportunidades vêm dos lugares que menos esperamos. João assentiu ligeiramente. Um aceno que só eu vi, pequeno e lento. Não o aceno de um chefe a dar ordens, mas o aceno de um homem parado do outro lado da rua a observar algo de que não sabia que precisava até que apareceu. A tarde avançou. As crianças exploraram cada sala, gritando no novo parque infantil, discutindo sobre quem ficava com qual lugar nos computadores portáteis. Os pais beberam café e conversaram na pequena biblioteca. Sofia tirou fotos e ligou para o advogado da fundação. Dona Fátima chorou mais 2 vezes. Hugo fez um novo desenho no cavalete da sala das crianças pequenas. Lápis de cera completos, inteiros, não gastos. Pouco a pouco, todos foram para casa. Os pais apanharam os filhos, os voluntários arrumaram. Sofia abraçou-me antes de partir de carro. Dona Fátima levou Hugo para o carro. O rapaz, exausto depois de um dia de corrida, adormeceu no seu ombro. O centro esvaziou-se. Fiquei sozinha à porta da frente, a olhar para o sinal uma última vez na luz do pôr do sol, construído para segundas oportunidades. Depois olhei para o parque. O tarrou ainda estava do outro lado da rua. João ainda estava lá, como se tivesse estado lá o dia todo. Talvez tivesse estado lá o dia todo. Atravessei a rua. Os meus passos eram leves no asfalto, as luzes da rua a começar a piscar, enquanto Lisboa escorregava para o anoitecer. Parei em frente a João a um passo de distância, mais perto do que qualquer distância que eu tinha permitido entre nós, desde a noite em que bati à sua porta às 2 da manhã. Obrigada. 2 palavras simples, sem condições, sem aviso, sem mas. Apenas as 2 palavras mais verdadeiras que eu tinha. João olhou para mim. O pôr do sol tingiu meu rosto de um âmbar quente, e naquela luz eu não parecia a mulher com a cabeça baixa a empurrar um carrinho de limpeza, ou a mulher com os olhos vermelhos a bater à porta às 2 da manhã, ou a mulher sentada em vidro partido a apanhar desenhos rasgados. Eu parecia eu mesma, apenas Ana. Construíste tudo isto do nada, Ana, disse ele a voz baixa. Eu apenas lhe dei paredes. Balancei a cabeça ligeiramente. Deste-lhe segurança. Fiz uma pausa. Isso é mais do que paredes. Silêncio. O anoitecer de Lisboa aprofundou-se. Laranja a tornar-se roxo, as luzes da rua a acender-se, e os 2 parados um em frente ao outro, no passeio em frente a um centro comunitário
que há um mês fora escombros, e agora exibia um sinal de metal a brilhar sob os candeeiros. Então levantei a mão lentamente. Coloquei a palma da mão na mão dele, a mão dele pendurada ao lado. Os meus dedos tocaram a parte de trás da sua mão, leve e quente, e pararam ali por um segundo, sem dar as mãos, sem apertar com força. Apenas pele contra pele, calor contra calor. A primeira vez em toda esta história, duas pessoas que sabiam demasiado uma sobre a outra, que carregavam demasiadas cicatrizes correspondentes, que tinham estado em extremos opostos, a olhar por demasiado tempo, finalmente tocaram-se. Um segundo. Depois retirei a mão, virei-me e atravessei de volta para o Toyota, onde Dona Fátima e Hugo esperavam. Não olhei para trás. João observou-me ir, a sua mão ainda pendurada ao lado, exatamente onde eu a tinha tocado. E ele não a moveu, como se tivesse medo de que qualquer movimento apagasse o calor que a minha mão deixara. Um segundo. Apenas um segundo. Mas depois de 16 capítulos de tensão, depois de vidro partido e tinta vermelha, e corredores escuros e cadeiras vazias, e 30 milhões de euros trocados por uma promessa falada, aquele um segundo carregava mais peso do que um império. 3 meses depois, o outono de Lisboa estendeu uma colcha de folhas vermelho-douradas sobre a cidade. O vento do Tejo trazia a primeira brisa fria por cada rua, e o Centro de Aprendizagem Comunitário Boa Esperança fazia jus ao nome no sinal de metal acima da porta da frente. 40 alunos. Esse número começou com 20 crianças que regressaram depois do dia da reabertura. Depois os seus amigos apareceram. Depois os seus irmãos e irmãs mais novos. Depois os seus irmãos mais velhos. Depois crianças de bairros próximos cujos pais ouviram falar disso de vizinhos, da lavandaria partilhada, de estarem na fila do supermercado. 40 crianças todas as semanas, cada uma com um nome, uma história, um sonho escrito a lápis de cera em papel branco. 3 voluntários, 2 estudantes universitários que Sofia recrutara desde o início e a própria Sofia, a mulher que há 3 meses geria uma cadeia de restaurantes sofisticados e agora passava todos os sábados à tarde sentada no chão da pequena biblioteca a ler histórias para as crianças. Ela ainda geria os restaurantes. Ela ainda usava um blazer e ligava para fornecedores, mas na sua secretária agora estava um desenho que uma menina de 8 anos lidera. Uma casa com 7 janelas porque a menina gostava do número 7. Eu geria o centro a tempo inteiro. Já não limpava o edifício da Castelo Enterprises à noite. O meu salário de gerente da Fundação Castelo era suficiente para pagar o arrendamento, comprar mercearias e levar Hugo ao dentista pela primeira vez na vida. Este não era dinheiro sujo. Todos os meses, eu recebia um recibo de vencimento com o logótipo da fundação, um número de identificação fiscal, uma linha para deduções de seguro de saúde. Eu verificava-o todos os meses, porque eu era o tipo de pessoa que nunca assinava nada que não entendesse e não ia começar agora. Hugo estava no primeiro ano da escola primária Boa Esperança, a 3 quarteirões do centro. Ele estava maior agora, mais confiante, menos propenso a esconder-se atrás da mãe. Ele contava aos colegas de turma sobre o centro, sobre os livros na biblioteca, sobre os novos computadores portáteis e sobre o Sr. J. O Sr. J vem aos sábados, disse ele ao rapaz ao lado dele no almoço, tão casualmente como se estivesse a falar do tempo. Ele é muito alto e não sorri muito, mas quando o faz, é bom. João ainda era João. O império era mais pequeno. 3 cadeiras à volta da mesa em vez de 5. Território reduzido. Fluxo de caixa diminuído, mas ainda funcionava. Ele não se tornara um homem completamente bom. Ele não tinha lavado as mãos de tudo. Ele não tinha entrado completamente na luz. Ainda havia chamadas de fim de noite onde a sua voz ficava plana e fria. Ainda havia reuniões na sala de trás do restaurante onde ninguém se despedia ao sair, mas ele estava a mudar lentamente.
Todos os meses, outro ativo da sombra era liquidado. Todos os meses, o dinheiro limpo assumia uma fatia maior. Não porque a lei o exigia, não porque ele temia a prisão, mas porque um desenho de uma casa sob um céu azul estava na gaveta da sua secretária. E todas as manhãs, quando ele abria aquela gaveta para tirar o seu bloco de notas, ele via-o e isso lembrava-o da pergunta que ele fizera a si mesmo no chão do centro comunitário. O que estou a construir e para quem? Pedro permanecia mais calado do que antes, não por raiva ou desilusão, porque estava a aprender a ser leal a uma nova versão de João. Uma versão que ainda não compreendia totalmente, mas que escolhera seguir. A palavra ainda, que ele pronunciara no parque de estacionamento no mês anterior, tinha se tornado noutra coisa. Já não um aviso, agora mais perto de um voto. Pedro veio ao centro comunitário uma vez, não com João. Sozinho, ele ficou à porta por 10 minutos, observou as crianças a aprender, observou-me a ensinar. Depois foi embora. Ele não disse a ninguém, mas eu vi-o, e de dentro dei um pequeno aceno de cabeça. E Pedro retribuiu antes de se virar. Foi a conversa mais longa que aqueles dois alguma vez tiveram, e não precisou de uma única palavra. No último sábado à noite do mês, no Ocais, na sessão privada do andar de cima onde Sofia reservara uma mesa para um pequeno jantar. Não uma reunião de negócios, não um evento, apenas jantar. Sofia, João, eu e Hugo. 4 pessoas à volta de uma mesa redonda. Luz dourada e quente, o cheiro a massa e pão torrado. Hugo sentou-se ao lado de João, as pernas a balançar porque os seus pés não chegavam ao chão. Grandes olhos fixos no prato de gelado de chocolate que Sofia tinha pedido só para ele. O rapaz já estava habituado ao Sr. Joto agora. Já não se escondia atrás da mãe. Ele perguntou a João sobre carros, sobre edifícios altos, sobre por que ele usava sempre um fato. Perguntas que João respondeu numa voz que ninguém no Império Castelo alguma vez tinha ouvido, paciente e gentil e quase desajeitada na sua ternura, como um homem a usar músculos que tinham passado demasiado tempo sem se mover. A meio do jantar, Hugo tirou um pedaço de papel dobrado em 4 da sua mochila. Fiz isto na escola, disse ele abrindo-o na mesa, com cuidado para não esbarrar nos pratos de massa. Um desenho a lápis de cera, uma casa no meio, como o primeiro desenho que ele tinha entregue a João no centro. Telhado vermelho, porta azul, céu azul, sol no canto, mas este era diferente. Em frente à casa, não 2 pessoas, mas 3. Uma figura pequena no meio com cabelo curto, claramente Hugo. À esquerda, uma figura com cabelo comprido, estatura média, eu. À direita, uma figura muito alta com cabelo curto, a usar algo que Hugo tinha pintado de preto, talvez um fato. 3 pessoas de mãos dadas. A mesa ficou em silêncio. Sofia levou uma mão à boca. Olhei para o desenho, depois para Hugo, depois para João. Os meus olhos estavam marejados, mas eu não chorei. Eu tinha chorado o suficiente, agora eu apenas olhava. E no meu olhar havia algo que João nunca vira ninguém olhar para ele. Não medo, não obediência, não pena, não perdão, esperança. João olhou fixamente para o desenho. 3 pessoas em frente à casa. Uma criança de 6 anos tinha-o desenhado na família com que sonhava. Tinha-o colocado dentro de um futuro que a criança ela acreditava que existiria. Antes que qualquer adulto naquela mesa se atrevesse a dizer tal coisa em voz alta. As crianças não sabem mentir com lápis de cera. Elas apenas desenham o que veem, o que acreditam, o que querem. E Hugo queria a casa, queria a mãe e queria o homem alto de preto parado ao lado deles. João levantou o desenho. As suas mãos não tremeram desta vez. Ou talvez tremeram, e ele tinha aprendido a escondê-lo melhor. Ou talvez tivesse menos medo de tremer. Algumas arquiteturas levam tempo, disse eu suavemente, a minha voz calorosa.
os olhos nele através da luz das velas. João dobrou o desenho cuidadosamente ao longo de uma linha reta. Enfiou-o no bolso interior esquerdo do seu casaco do fato, perto do peito, no mesmo lugar onde o primeiro desenho tinha repousado. O verão vale a pena esperar. Lá fora da janela do restaurante, no pequeno parque de estacionamento das traseiras, um Maserati preto brilhante estava ao lado de um Toyota Corolla prateado com um espelho lateral direito novo. 2 carros, 2 mundos, um parque de estacionamento. Esta história não terminou aqui. João Castelo não se tornou um homem completamente bom. Ainda havia um império, ainda havia escuridão, ainda havia reuniões onde cadeiras vazias nunca eram questionadas. Ana Silva ainda não confiava totalmente. Eu ainda verificava o meu recibo de vencimento todos os meses. Ainda trancava a porta 2 vezes todas as noites. Ainda me assustava com passos desconhecidos no corredor. Mas ambos estávamos a tentar todos os dias, um passo de cada vez. As estruturas mais complexas nunca são construídas numa única noite. Elas são erguidas tijolo a tijolo, viga a viga, promessa a promessa cumprida, até que um dia olhas para trás e percebes que construíste algo que nunca acreditaste que conseguirias construir. Talvez a maior lição desta história não seja sobre a máfia, ou o poder, ou o amor. Talvez seja sobre segundas oportunidades, sobre como qualquer pessoa, por mais cicatrizes que carregue, por mais danos que tenha causado, pode escolher construir em vez de destruir. Não porque mereçam perdão, mas porque as crianças que desenham casas a lápis de cera merecem um mundo onde os adultos tentem fazer melhor. A verdade é que, no final, a vida é uma série contínua de escolhas e tentativas. Não há um destino final, apenas um caminho que se constrói enquanto se anda. É complicado, é imperfeito, mas é real, e essa é a beleza de tudo, não é? A luta para encontrar a luz, mesmo nos lugares mais escuros. É a minha luta, é a nossa.